no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Já foi feita a leitura, eu só vou dar uma repassada aqui novamente para os irmãos ficar agora em contexto. Diz no versículo 11 do capítulo 7 do livro de Lucas, que logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar. Jesus o entregou a sua mãe, todos ficaram cheios de temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Senhor, a tua palavra ministra os nossos corações de uma forma poderosa nesta noite. Ministra a nossa alma, o nosso ser. Se tem alguém aqui na porta, Senhor, levando o seu corpo, que hoje a multidão da vida o encontre, e que haja, Senhor, um mover fresco, um mover novo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país e nesse mundo no qual nós vivemos. É o que eu te peço, e já te agradeço, pedindo a ti, Espírito Santo, que tudo aquilo que trava, que impede, Senhor, o teu fluir nesta noite, caia por terra em nome de Jesus. Levante a tua mão direita ao céu e diga assim comigo: Espírito Santo, o Senhor é sempre bem-vindo a esse lugar. Sem o Senhor não podemos cantar, não podemos orar, não podemos pregar, não podemos entender a tua palavra, mas com a tua presença faremos proezas, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu coloquei um título nessa mensagem dizendo assim: quando a multidão da vida encontra-se com a grande multidão da morte, sempre a vida passará por cima da morte, porque Deus, Ele sempre influencia o mal e transforma ele para bem. Hoje, eu meditando um pouquinho nessa palavra, que em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, eu fiquei meditando em algumas coisas aqui. Lucas, irmãos, era um médico. Paulo chama ele de médico amado. Ou seja, Lucas era um doutor, com certeza uma pessoa que tinha uma boa oratória, uma pessoa que tinha um conhecimento vasto na área de medicina, na área de estudos. Era uma pessoa que tinha uma boa escrita, era uma pessoa detalhista. O médico sempre vai ser pessoa detalhista. Médico que não é detalhista, ele vai ter problema se ele vai fazer uma cirurgia, se ele vai dar um diagnóstico. E Lucas, então, na sua carta, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, como o próprio livro que vem com o seu próprio nome de Lucas, que também foi escrito por ele é muito minucioso, ele é muito detalhista em certas coisas, que muitas vezes passa desapercebido aos olhos daqueles que somente leem a palavra. Enquanto Mateus, enquanto Marcos, enquanto João leva as suas escrituras para um certo lado, Lucas busca definir detalhes para enriquecer. Esse texto aqui do capítulo 7, versículo 11 adiante, é muito rico em detalhes. Primeiro diz aqui que Jesus, ele sai de Cafarnaum, depois daquele grande milagre que ele fez na casa do centurião. O centurião disse: Senhor, não precisa da minha casa, eu conheço sobre a autoridade, manda somente uma palavra, eu sei que o meu criado será curado. Seria o servo daquele centurião, que era um comandante de uma tropa de 100, por isso que vem a palavra centurião, um comandante de uma tropa de 100. Ele conhecia de autoridade, ele não precisava estar no lugar para que o soldado tivesse autoridade para cumprir a ordem do qual ele havia mandado. Então, quando Jesus fala para ele: eu vou na tua casa, ele fala: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, basta somente o Senhor falar uma palavra e o meu criado será curado. Porque para a ordem, eu conheço a ordem, não precisam estar lá. César não precisa estar aqui, Pôncio Pilatos não precisa estar aqui, eu não preciso estar lá. Eu entendo que se eu der uma
Senhor, somente dê uma ordem, e eu sei que o meu criado, o meu servo será curado. Então exatamente foi isso que aconteceu. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: homem, grande é a tua fé. Então a gente descobre que tem homens com pequena fé, homens com mediana fé e homens com muita fé. É importante nessa noite nós entendermos que a fé cresce conforme nós vamos exercitando. Se você não usa a sua fé sempre vai ser pequena. Use a tua fé com coisas pequenas, para que quando você precise de um milagre grande, a tua fé seja tão grande que seja suficiente para alcançar o teu milagre. Então Jesus sai dali e ele vai agora para uma cidade chamada Naim. E quando Jesus chega na cidade de Naim, Naim é uma cidade, irmão, que não se relata muito na Bíblia. Somente desta vez, Lucas, como é minucioso, ele relata, é uma pequena cidade da Galileia, uma cidade insignificante, eu não sei, mas sempre chama a atenção de Jesus, algo lindo de Jesus, algo lindo do Pai, algo lindo do Espírito Santo, é que sempre Jesus gosta das coisas insignificantes, gosta de coisas que muitos olham e falam assim: isso aí não tem futuro, para isso não tem jeito, isso aqui é um desastre, isso aqui não tem jeito. Inclusive Paulo toma essas palavras e ele começa a ensinar sobre isso, quando ele fala assim: olha, irmãos, veja que entre vós não são muitos os sábios, veja que entre vós não são muitos os entendidos, veja que entre vós não estão aqueles que é a elite dos pensamentos da filosofia, não, olha que entre nós não são muitos os sábios. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, as coisas que não é, para confundir as que são e para confundir as que é. Então o Senhor gosta de coisas esquisitas, irmão. Deus gosta de coisas insignificantes. Deus gosta de... eu fico imaginando assim: eu sou a pessoa mais inapropriada de estar aqui. Tem dia que eu olho para a minha vida e olho para a igreja e olho para o ministério no qual o Senhor me deu. Não é meu ministério, é do Senhor, eu somente estou servindo. E eu fico olhando assim, dizendo assim: eu sou a pessoa mais esquisita, assim, mais inapropriada para estar aqui. Mas sempre vem essa palavra no meu coração dizendo: eu sempre chamo a escória, aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém compreende, aquele que ninguém entende, é aquele que o Senhor chama. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça. E Jesus foi para Naim. O interessante é que a palavra Naim, o nome dessa cidade, significa agradável e significa delicioso. Naim significa agradável e delicioso. Era um lugar agradável e era um lugar delicioso. Tipo assim, Valparaíba, um bairro agradável e delicioso. Bairro tranquilo, bairro em paz, bairro sossegado, tem seus probleminhas, mas de todos os bairros é um bairro tranquilo. Então Naim é uma cidade agradável e deliciosa. O interessante, irmão, que quando, ou dependendo da luta e da dificuldade que você está passando, não importa o tão agradável que seja o ambiente onde você esteja. A pessoa pode ter dinheiro, fama, uma boa casa, uma mansão, um bom carro, uma boa vida, uma boa conta na poupança, mas quando chega a enfermidade, quando chega o divórcio, quando chega o problema na família, quando chega a enfermidade, quando chega a dor na família, o melhor de todos os ambientes se torna um lugar desagradável. E é exatamente isso que estava acontecendo com a viúva. Então Lucas começa a detalhar: Naim, uma cidade agradável, deliciosa, mas a mulher que morava em Naim estava passando um momento de amargura. Parece um contraste. Um lugar de delícia, um lugar agradável, para mim é um lugar horrível. E por quê? Aí Lucas começa a detalhar. Primeiro, porque a mulher era uma viúva. Ou seja, ela havia perdido o seu marido. Hoje as viúvas não são tão desamparadas como eram antigamente. Uma mulher viúva antigamente, irmão, se tornava um peso para a sociedade. A maioria delas teria que mendigar até que seus filhos pudessem crescer e trabalhar e assumir a casa. Então a viúva não tinha direito à aposentadoria, não tinha direito à ajuda. Ademais, sendo uma mulher, pior se tornaria. E ademais disso, deve ter perdido o seu esposo. Fala a palavra que ela também agora perde o seu filho. Então aquele lugar, Naim, que era um lugar de delícia, que era um lugar agradável, para ela havia se tornado um lugar terrível. Eu não sei nessa noite, se você morando na cidade de Naim, a tua
o que eu tenho, não importa o que eu sou, não importa o grau de intelecto, não importa o que eu possuo, dependendo da situação, se torna um lugar desagradável. E diz a palavra do Senhor que essa mulher agora perde o seu filho. Você estava viúva, agora estava sem nenhuma esperança em relação ao seu filho. O seu filho ia dar para ela uma certa estabilidade. O menino ia trabalhar e ia ajudar. Segunda coisa, a geração dessa mulher não estaria perdida, porque o seu filho lhe daria o neto, lhe daria o bisneto, e a sua geração seguiria. Você via, a mulher estava viúva, havia perdido o seu esposo, havia perdido o seu filho, e agora estava perdendo a sua geração. Ia ser mais uma meio da multidão que morreria e não teria nada para contar adiante e nada para estender o seu legado. Estava totalmente destroçada a vida daquela mulher. E diz que então no velório alguém está juntamente com ela e diz que é uma grande multidão. E essa grande multidão, começa a especificar Lucas, está saindo da cidade, está levando ao cemitério. Os cemitérios nas cidades daquela época era sempre para fora da cidade, nunca era dentro da cidade, era sempre para fora. E diz que ela ia saindo perto da porta. Lucas começa a detalhar essas coisas. Perto da porta, essa multidão de tristeza, pessoas chorando, alguém consolando a viúva, ela destroçada por dentro, totalmente desamparada, aquela multidão chorando juntamente com ela, e quem sabe alguém no meio dizendo assim: o que será dessa mulher? Ela já não tem esposo, agora a sua única esperança é que o seu filho também morre. O que será dessa mulher? E muitas pessoas chorando juntamente com ela, e ela também chorando. De repente, quando chega perto da porta, essa primeira multidão da morte, ela encontra uma segunda multidão que vem entrando. A multidão da morte vai agora ao encontro da multidão de vida, porque na segunda multidão vem Jesus, e uma grande multidão vem com ele. E é interessante, irmão, que onde Jesus Cristo chega, alguma coisa acontece. Alguma coisa vai acontecer. O interessante é que essas duas multidões, da morte com a vida, encontram bem na porta. Quando a gente vai estudar a palavra do Senhor sobre porta na Bíblia, desde o livro de Jó e daí adiante, a gente começa a entender que as portas da cidade funcionavam como um tribunal. Se você tivesse algum problema com alguém, se você tivesse alguma demanda com alguém, se você fosse fazer algum negócio com alguém, você vê Jó falando sobre isso, você vê alguns reis de Israel fazendo isso. Nas portas se conversava, na porta se decidiam muitas coisas, era na porta que se fosse como um fórum, como se fosse um tribunal. Ali estavam os anciãos e conversavam com as pessoas e decidia a causa. E quando eles chegam na porta, lugar de decisão, lugar de juízo, lugar de justiça, bem na porta, a multidão da morte encontra-se com a multidão da vida. Uma multidão vem triste, cabisbaixo, desanimada. A outra multidão vem com júbilo, vem com alegria, porque o dono da vida está ali. Satanás veio matar, roubar e destruir, que o Senhor repreenda. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e dar vida em abundância. Aleluia! Ele veio para dar vida e vida em abundância. E quando chega bem na porta, Jesus encara com aquela mulher, com aquela situação, e diz a palavra que a mulher não pede para Jesus. Eu acho que a mulher nem conhecia Jesus. A mulher não rouba para Jesus como o centurião roubou. A mulher não roubou para Jesus como Bartimeu roubou. A mulher não roubou para Jesus como os leprosos rogaram. A mulher não roubou para Jesus como outros rogaram pelo milagre. Ela não roubou. Ela estava a cabeça baixa, dizendo: eu não sei o que será na minha vida, estou perdido. De repente passa na sua cabeça pensamento suicida: já vou dar um cabo na minha vida, já não tem mais sentido viver. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou me alimentar? Não tem saída, não tem solução. Mas ela não sabia que o autor da vida estava indo ao encontro. Não importa qual seja a tua situação nesta noite, eu profetizo: quem quer levantar a mão, o autor da vida está chegando na porta para decidir a tua sentença. Não importa o que o advogado falou, o que o médico falou,
que Jesus, ao vê-la, Jesus vê a tua situação, Jesus vê o teu estado, Jesus conhece. Lembra lá do povo de Israel? Quando o povo começou a clamar pela escravidão do Egito sobre eles, eles começaram a clamar, e diz a porção da palavra lá no livro de Êxodo, fala assim que o Senhor viu, o Senhor ouviu e o Senhor desceu para ajudar a causa dos filhos de Israel. O Senhor vê, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ela não pede, ela não roga, ela não grita, ela não insiste, mas diz que o Senhor ao vê. Deus, Ele vê, Ele conhece e Ele entende. Porque muitas vezes, irmãos, a graça nos alcança sem que nós estejamos buscando lá. Você não está nem buscando a graça, e a graça o alcança. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele faz chover sobre o terreno do bom e sobre o terreno do mal. O Senhor é tão bom que faz que a horta do ímpio cresça e a horta do santo também. O Senhor faz que a chácara e a fazenda do justo floresça e a fazenda do ímpio também floresce. Porque o Senhor é misericordioso para com todos. Quem sabe você não ama as pessoas que estão ao teu redor, mas Deus ama a todos. Branco, negro, feio, bonito, alto, baixo, rico, pobre, sábio, analfabeto, gordo, magro. O Senhor ama a todos e Ele morreu por todos e Ele se preocupa por todos. E quando Ele viu aquela mulher chorando, destroçada, diz que o Senhor foi movido por grande compaixão. Essa palavra do grego, irmão, compaixão, significa que ele foi comovido em suas entranhas. A palavra compaixão quer dizer você entrar no problema do outro e dizer assim: se fosse eu que tivesse nessa situação. Compaixão é você sentir dor pela miséria. Pergunto para você nessa noite: você tem sentido miséria pelos drogados dessa cidade? Você tem sentido dor pela miséria da prostituta, do ladrão, do homem mau, da família que está destroçada? Você tem sentido compaixão pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de repouso, abandonados pelos filhos, pelos parentes? Você tem sentido compaixão? Ou você somente tem pensado em você? Porque a compaixão nos leva a estender as mãos e não julgar a pessoa. Por que eu vou dar 10 centavos, R$1 para essa pessoa? Eu não sei quem ele é. É por isso que o Senhor fala assim: olha, não faça um banquete e chame os seus amigos, porque os ímpios fazem isso. Quando vocês fizerem um banquete, chame aqueles do qual não te quer, aqueles que não têm como te recompensar, porque é isso que o Pai que está no céu faz. Ele dá para o que merece e dá também para o que não merece. E se vocês fizerem isso, serão igualmente o Pai de vocês que está no céu. Então Jesus, movido de íntima compaixão, para o funeral. Nós sabemos aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, é uma falta de respeito parar um funeral. A gente sempre que vai aqui pela Fundo Vale aqui, sempre tem uma quantidade de carro indo o cemitério lá do Rio. Todo mundo respeita, ninguém cozinha, eles vão devagarzinho, todo mundo vai desviando, vai deixando eles irem. É uma falta de respeito, ali tem viúva chorando, tem filho chorando. Então você evita qualquer tipo de transtorno. Naquela época, meu irmão, era pior ainda. Viúva estava indo, o que tinha que fazer Jesus? Dar um passinho ao lado e deixar a multidão passar. O problema é que a compaixão de Jesus não deixa você passar perto dele sem que ele te estenda as mãos. Nós podemos olhar e dizer: isso aqui não é meu problema. Mas Jesus jamais vai fazer isso. Ele vê, sua entrega se mexe por dentro e ele vai até lá
Mas antes que ele coloque a mão, ele fala para a mulher assim: não chores. Não é que Jesus está dizendo para a mulher: olha, eu não estou preocupado com o problema, para de ficar essa choradeira aí. Não é que nem a gente fala para os nossos filhos, né? Engole o choro. Lembra? As mães falavam, hoje as mães já não falam isso, mas antigamente a mãe falava assim: engole o choro, não chora. E os pais falavam: homem não chora, engole o choro. Se não vai apanhar mais, se chorar, cumprir o choro. Não é isso que Jesus está falando para a mulher: engole o choro. Para de mimimi. Que isso? A vida é bonita. Porque muitas vezes a gente quer resolver o problema dos outros assim, ó. A pessoa vem com um problema e tem que, isso é frescura. Isso é frescura. Levante, sacode a poeira. Vamos dar a volta por cima. Você tem que ser valente. Vamos para cima. Muitas vezes você não sabe a situação que a pessoa está passando. Você não conhece a história dela. Você não sabe o que ela viveu. Se ela foi abandonada, se ela foi espancada, se ela foi violada na sua infância, se ela foi uma pessoa que foi criada de uma forma totalmente disfuncional. E a gente quer que um sacudão, com uma palavra, com um jargão bíblico, resolva o problema da pessoa. Jesus não lançou um jargão aqui e nem repreendeu a mulher: não chore, engole o choro, isso não é problema, não. Sabe por que Jesus falou para ela: não chores? Porque ele sabia muito bem que o problema dela naquele instante tinha chegado ao fim. Somente quem sabe o que fazer com o problema de uma pessoa pode dizer para a pessoa, no pior momento que ele esteja passando: não chores. E por que eu não tenho que chorar? Eu sou viúva, eu perdi o meu filho. Porque eu tenho algo para fazer com ele. Diz a palavra no versículo 14: que chegando-se, Jesus quebra o segundo protocolo. Ele, como israelita, como um nazireu, como um sacerdote, como um profeta, como o povo conhecia, jamais poderia chegar perto de um morto. E jamais poderia colocar a mão em um morto. Ele não poderia fazer isso. Porque para um judeu religioso, para um judeu nato como era Jesus, não era religioso, mas era nato, ele não podia fazer isso. Só que quem sabe o que está fazendo não se importa com religiosidade de ninguém, irmão. Não importa ser religioso morto. Não importa ser um religioso que não tem solução para dar para as pessoas. Porque eu posso ser um religioso ortodoxo, posso ser um religioso litúrgico, posso fazer um culto na liturgia perfeita, posso cuidar, e isso é bom, não está errado. Mas eu tenho que entender que para eu servir alguém, eu tenho que me sujar. Eu tenho que sujar a mão. E todas as vezes que você vê Jesus dando ensinamento, Jesus leva a nós a entendermos isso. Lembra do samaritano? O religioso, o levita passa, olha o samaritano lá, uma pessoa caída lá, espancada, maltratada, ferida entre a vida e a morte. O levita que ia servir no templo, quem sabe estava um pouco atrasado para o culto, viu lá e falou assim: eu não posso me contaminar porque eu estou indo para o culto. Eu não posso tocar porque eu estou indo para o culto, então eu não posso perder tempo. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer o útil às pessoas que necessitam por causa do culto? Eu quero dizer para você, querido, que entre uma pessoa que necessita e um culto, a pessoa é mais importante para Deus do que o culto. O outro é um sacerdote, ele vem também ver caído no chão, alguém espancado, sangrando, ele olha e fala: não, eu tenho que ir para o culto. Eu não posso perder tempo, nem posso me aproximar desse perigo, porque eu vou me contaminar. Eles estavam errados? Não! Era Deus que havia dito isso para eles: não chegue perto de pessoas que estejam sujas, imundas e nem mortas, porque se vocês chegarem, vocês vão contaminar-se. Se vocês se contaminarem, vocês não podem me prestar culto. Isso não justifica, mas era o que Deus havia dito para eles. Quando Jesus Cristo perguntou: quem é o próximo? Aí diz que veio o terceiro. E quem era o terceiro? Era um samaritano. E quem era o samaritano? Pessoas odiadas pelos judeus, pessoas que não se eram agradáveis aos judeus. E diz que o samaritano desce da sua mula, vai até o ferido, mete a mão na ferida dele, limpa a ferida dele, passa a mão, suja a roupa, suja a mão, enfaixa, cura, pega ele, coloca sobre o seu asno e leva
pagarei. Aí Jesus pergunta: quem desses três aqui foi o próximo daquele que estava caído? Aí aquele fariseu falou assim: nem o nome do samaritano ele quis falar. Foi o terceiro. Foi aquele que estendeu a mão. Pois bem, para servir a Deus, muitas das vezes nós vamos precisar sujar as mãos, irmão. Aleluia. Nós vamos precisar ir a lugares que ninguém quer ir. Nós precisamos entrar em casas que ninguém quer entrar. Nós precisamos permitir que prostitutas, drogados, pessoas violentas nos toquem. Era isso que discriminavam a Jesus, dizendo: se ele conhecesse essa prostituta, não deixaria que ela regasse com lágrimas os seus pés, não deixaria que ela se aproximasse de você. As nossas mãos, irmãos, são mãos abençoadoras. Eu não posso reter, por causa da religião, a minha vida de serviço ao reino do Senhor. Jesus toca no que ele não podia tocar. Para servir a Deus, nós devemos sujar as mãos. E quando Jesus Cristo toca, diz que ele olha para o cadáver e dá uma ordem, a mesma ordem que foi dada lá no Jardim do Éden, antes da construção do Jardim do Éden, lá na construção da terra, do universo, de todos os seres que havia. É a mesma ordem quando Jesus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, dizia: haja luz, e houve luz. Haja isso, e havia. Haja aquilo, e havia. É a mesma ordem de Jesus. Jesus vem, olha para o menino, toca e olha, e dá uma ordem, disse Jesus, colocando a mão no caixão, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E quando Jesus dá esta ordem, diz a palavra, que o rapaz se assenta. Eu não sei qual foi a reação daquelas pessoas. Eu sei que quando Jesus dá uma ordem, ele se levanta, ele se senta no caixão. Meu Deus. E a segunda coisa, ele fala. Aleluia. E quando aquela multidão vê esse milagre, o rapaz assentado e falando, Jesus o pega e o entrega à sua mãe. E diz que todos ficaram cheios de temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta entre nós se levantou, e Deus visitou o seu povo. O mundo está necessitado de homens e mulheres ousados, que tenha sangue no olho. Eu não quero ser um cristão mais no meio da multidão. Aleluia! Tudo o que o Senhor profetizou, realizou, planejou para a minha vida, eu quero, nesse tempo pelo qual o Senhor me dá a oportunidade de viver, ser alguém que possa olhar para mortos e dizer: em nome de Jesus, levanta-te. Eu quero ser alguém que eu possa chegar para alguém e dizer: em nome de Jesus, seja livre. Eu quero ser alguém que no meio de uma multidão possa colocar a mão sobre o enfermo
Cristo. Satanás está fazendo de tudo para você enterrar o seu talento. Quantas pessoas deixam de ser curadas quando não colocam as mãos sobre os enfermos? Quantas pessoas deixam de ser libertas quando não expulsam os demônios? Quantas pessoas deixam de ser salvas quando não falam de Jesus para ela? Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, igreja. Nós não vamos morrer e chegar no céu com as mãos vazias. Nós vamos morrer e vamos chegar no céu com as mãos cheias. Eu quero morrer vazio dos meus talentos. Eu quero morrer vazio dos meus dons. Tudo que o Senhor me deu, eu quero entregar para alguém. Eu quero ministrar a vida dos obreiros. Eu quero amar as irmãs. Eu quero amar os jovens. Eu quero amar os adolescentes. Eu quero te abraçar. Eu quero orar por você. Eu quero chorar por você. Eu quero me desgastar por você. Porque você é ovelha de Cristo. Cristo morreu por vocês. Cristo ama você que confiou. E eu quero chegar no céu vazio de mim, mas cheio de Deus. Comigo aqui nessa noite. Eu quero me desgastar. Alguém começou a criticar aquele hino. O cantor dizia: eu estou desgastando a minha vida por Cristo. Quem sabe ele não esteja fazendo, ou quem sabe quem está cantando não está fazendo, mas é o desejo da nossa alma. Quem tem um desejo aqui de se desgastar por Cristo? Eu vi o pregador falando, jovem, dizendo assim: eu quero ser como um sabão na mão de uma lavadeira. Lembra as irmãs mais antigas? Hoje a geração nova não sabe o que é, mas as irmãs que lavavam com pedra de sabão, lembra? Daqui a pouco o dedo já estava ralando no tanque, porque o sabão estava desgastando. Eu quero me desgastar na louvoreira, eu quero desgastar ao serviço do Senhor. Aleluia. Outro dia alguém olhou para mim e falou: quanto você tem? Eu falei: 51. Rapaz, você está acabado, né? Eu falei: isso aí, essa é a ideia. É isso acabando mesmo, mas se acabando de verdade. Que o diabo olha para mim e fala assim: puxa vida, eu não consigo parar esse varão. Eu trago problema, eu trago dificuldade, eu trago dor, mas ele está lá firme e forte. O diabo olha para você e diz assim: eu não sei mais o que faço com ele, eu não sei o que eu faço mais com ela, eu não sei mais o que eu faço com ele e com ela, porque eu não sei o que eu faço. Eu falei: você não sabe o que você faz. Ele está travado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aí olha o que está na nossa vida, poderoso é o Senhor para sempre. Grande é o Deus que nos chamou, e Ele não errou com você, Ele não errou com você, Ele não errou com você, Ele não errou com nenhum de nós. Ele continuou contando conosco e dizendo assim: eu preciso de alguém que ressuscite mortos. Quem sabe não seja morte física, quem sabe não seja morte física, mas seja morte espiritual. O Senhor precisa de vidas que possam olhar para alguém que está morto, caído, e diga assim: olha, hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou libertação na tua vida. Hoje chegou mudança na tua família. Hoje chegou renovação no teu lar. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero sentir compaixão pelas almas. Eu quero sentir compaixão assim como Jesus sentiu. Sabe por que muitas vezes os milagres não foram? Porque nós não sentimos compaixão pelas pessoas. Não é suficiente somente nós dizemos que temos fé. Tem que mover por dentro. Você olhar para alguém que está sofrendo e dizer assim: eu vou entrar aqui. Cai esse tumor. Vou entrar aqui. Cai esse demônio no nome de Jesus. Aleluia. Eu vou entrar aqui. Meu Deus. Sente. Não chores. Não sei como é que você entrou aqui, mas tem uma multidão da vida aqui. Quem sabe você está na multidão da morte, mas aqui tem uma multidão de vida. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está na nossa frente. Não temeremos o que nos possa fazer o homem. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo está o braço que cai, mas conosco está o braço de Jeová. Eles fraquejam e caem, mas nós permanecemos de pé. Os reinos se movem, as montanhas são transportadas para os reinos dos mares, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Corre, não se cansa, caminha, não se fadiga. Somos mais que vencedores em Cristo que nos dá vitória.
está te vendo, na onde Ele está dizendo assim: olha, aguenta só um pouquinho mais. Eu não dou a prova mais do que você possa suportar, mas juntamente com a prova eu também vou dar saída, vou dar um escape. Aí, está na mirada